Fala, galerinha, salve, salve, tudo bem, meus brothers e sisters, tudo jóia? Aqui é o Thiaguinho de Química, tudo bem com vocês? Galerinha, vou dar uma aula de estados físicos da matéria, eu espero que vocês entendam e gostem, ok? Vamos lá? Então, nós sabemos, gente, que nós temos, basicamente, para efeito de exercícios, três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, ok? Então, vamos estudar cada um. Bom, no estado sólido, aqui vocês podem perceber, né? Um pedacinho de gelo, tá? Aqui no estado líquido, água líquida, aqui estado gasoso, tá? O que vocês podem observar, galera? No estado sólido, né, as moléculas estão muito bem agrupadas, muito bem unidas, ok? Então, praticamente quase não há espaço vazio entre elas. Elas estão muito bem organizadas, muito bem compactadas, tá bom? Então, não tem movimentação entre as moléculas. Aqui, as moléculas já existem espaços, se você pode observar, já existem espaços vazios entre as moléculas, ou seja, elas já possuem um certo grau de movimentação, de agitação, ok? E no estado gasoso, as moléculas estão completamente espaçadas, bem distantes, quase não tem atração entre elas, muito pouca, muito fraca essa atração. Então, o que acontece? O grau, né, como tem muito espaço vazio, o grau de movimentação, de agitação das moléculas no estado gasoso é muito grande, ok? Olha lá. Então, no estado sólido, algumas características rápidas que vocês devem saber: as moléculas se encontram muito próximas umas das outras, tá? E lembrem, estado sólido, tá, tem forma fixa. Você tem que saber a forma e o volume de estado sólido, líquido e gasoso, tá bem? Então, olha lá. No estado sólido, o estado sólido tem forma fixa, que a forminha dele, a forma é fixa, e o volume que ele ocupa também é fixo. É difícil você deformar esse sólido. Ele tem uma grande resistência, tá bem? Já no estado líquido, há um espaçamento entre essas moléculas. Então, o que acontece? O líquido, tá? Ele já tem uma forma variada. Por quê? O líquido é importante. Ele adquire o formato do recipiente. Se você colocar um líquido numa mamadeira, ele vai ocupar, né, aquela forma da mamadeira. Bem, se você colocar esse líquido num copo, ele vai adquirir o formato do copo. Se você colocar numa garrafa PET, vai adquirir o formato da garrafa. É uma característica importante do estado líquido, tá bem? Ele tem forma variada. Porém, então, o líquido ele adquire o formato do recipiente, ok? E o volume do estado líquido, o volume é fixo, tá? O volume é fixo, por quê? Você tem, por exemplo, um copo com 100 ml de água. Se você colocar numa garrafa grande, ele vai ter um formato diferente, mas o volume de água vai continuar sendo 100 ml. Então, o volume do líquido, a forma que ele ocupa vai ser diferente, mas o volume é o mesmo. Onde você colocar essa água, vai continuar sendo 100 ml. Ela vai mudar a forma, depende do recipiente onde você colocar essa água, mas ela vai continuar sendo 100 ml. Então, o estado líquido ele tem uma forma variada, mas um volume fixo. Beleza? E o estado gasoso? O estado gasoso, galera, né? Eles não têm forma fixa nem volume fixo, ok? O gás ele tem forma variada, ele vai pegar o formato do recipiente que o contém também, embora você não enxergue. E ele tem um volume variado. Por quê? Uma característica dos gases, como a distância entre as moléculas é muito grande, o gás ele tem uma característica importante, não esqueça, ele ocupa todo o volume do recipiente. Então, se você tem o gás numa garrafinha assim, ele vai ocupar todo esse volume. Se eu abrir, estou no meu quarto aqui, fechado, esse gás vai ocupar todo o volume desse quarto. Então, uma característica importante dos gases, eles ocupam todo o volume do recipiente. Por isso que o gás não tem forma variada, desculpa, por isso que o gás não tem forma fixa e ele não tem volume fixo também. Ele vai ocupar o volume do recipiente que está dentro dele. Então, o gás ele tem forma variada e volume também variado. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Valeu! Vamos ver agora o nome das mudanças de estado físico? Então, olha lá, galera. Quando você tem
Ó, os 3 estados físicos da matéria, está aqui, sólido, líquido e gasoso. Então, a passagem do estado sólido, ó, sólido para o líquido, essa mudança de estado físico, ela se chama, tá? Não esqueçam, ela se chama fusão. É o que acontece com o gelo quando você tira, né, na forma, deixa dentro do copo ou na pia, ele vai derreter, ou seja, vai passar de sólido para líquido. Tá? Bom, e esse processo precisa de quê? De aquecimento. Então, o que acontece? É um processo que absorve calor. Ah, mas eu não aqueci o gelo. Sim, mas ele absorveu o calor do meio, da sua mão, do recipiente, onde ele está. Ele absorve calor. Absorvendo o calor, as moléculas vão se distanciando, o sólido vira líquido. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. E a transformação de líquido para gasoso, ok? É um processo chamado de vaporização. Então, o líquido, para passar para o estado gasoso, você precisa fazer o que também? Ele precisa absorver calor. Você coloca, né, com álcool, ele evapora facilmente. Por quê? Porque ele absorve o calor do meio da sua mão, absorve calor e passa para o estado gasoso. Então, o que ele fez? É um processo que absorve calor. Bem? Então, nós devemos aquecer. A gente fala aquecer, mas é absorver calor. Bem? Se você aquecer o recipiente com água, o que a água vai fazer? Ela vai absorver esse calor que a gente está fornecendo e vai passar para o estado gasoso, né? Porque quando a gente aquece ou ela absorve o calor do meio, a molécula aumenta o grau de agitação, energia cinética. E o que acontece? As moléculas vão se distanciando e ocorre uma mudança de estado físico. Ok? Então, essa transformação de líquido para gasoso se chama vaporização. E, olha lá, a transformação de sólido para gasoso direto é um processo chamado sublimação. Tá? Quando a gente fala que sublima, é porque na temperatura ambiente, essa substância ela passa do estado sólido para o estado gasoso direto. Não esqueçam, tá? Anotem num cantinho, não esqueçam. Quais são as substâncias que sofrem sublimação? Primeira é o gelo seco. Que é o gelo seco? É o gás carbônico no estado sólido, usado muito em aniversário de 15 anos. O gelo seco, ou às vezes em filme você vê aquele recipiente, saindo aquele vapor do recipiente, a pessoa toma. É um líquido, né? Um suco, e aí eles colocam uma pedrinha de gelo seco, porque o gelo seco é sólido, ele não derrete, ele não vira líquido. Ele é sólido e ele passa direto para o estado gasoso. Então ele sublima e fica aquele vaporzinho, tá? Esse é o gelo seco, é o gás carbônico no estado sólido. Outra substância que sublima, o primeiro é o gelo seco, outra é a naftalina. Naftalina é parece um comprimido, uma cápsulazinha, cápsula não, parece um comprimido branco, uma bolinha branca, o pessoal usa para matar traças, né? Barata, as coisas que podem aparecer em casa, o pessoal usa naftalina. Em sítio, o pessoal usa muito naftalina para não vir morcego, tá? Beleza? Naftalina também, se você coloca, o pessoal costuma colocar antigamente em guarda-roupa, tá? Nas roupas lá para não vir insetos. E a naftalina, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Dali uns dias, a naftalina sumiu do guarda-roupa, mas não ficou molhada, mas a roupa fica fedida por causa do cheiro característico dela, ok? E a outra substância que sofre sublimação é o iodo. Tudo bem? Iodo é uma substância usada em laboratório aí, para alguns experimentos, tá? Um grãozinho assim, bem escurinho, quase um roxo bem escuro. Quando você aquece em laboratório, ele passa de sólido para o estado gasoso, aí fica um recipiente assim, um roxo bem bonito. Tá bem? Então não esqueça. Joia? Então são processos de sólido para líquido, líquido para gás e sólido para gás,
são processos que absorvem calor, que na química a gente chama, na termoquímica, de processos endotérmicos, absorvem calor, ok? Bom, agora, e o processo inverso? Se o processo da esquerda para a direita absorve calor, é óbvio que o processo inverso vai fazer o quê? Vai perder calor, libera, então temos que resfriar. Então, vamos ver agora, olha lá, do estado gasoso voltando para o líquido. É um processo que libera calor. De líquido para sólido também libera. E de gás para sólido também são processos que, ou seja, processos que vão da direita para a esquerda, são processos que liberam calor. Na termoquímica a gente chama de processos exotérmicos, tá bom? Vamos ver os nomes, não vamos esquecer. De gás, galera, vamos lá então. De gás para líquido, processo chamado de liquefação. Para efeito de exercícios, podem considerar o nome também de condensação. Ok? Então, liquefação ou condensação. Tem diferença entre esses dois termos, mas para efeito de exercícios de ensino médio e de vestibulares, são aceitos os dois termos. Liquefação ou condensação. Formação de orvalho. Vapor d'água entra em contato com uma superfície, né, e vira líquido. E aí fica aquelas gotinhas, né, durante a manhã, quando você vai num sítio, não choveu, não aconteceu nada, mas a graminha está úmida, está molhada. Por quê? É o orvalho, processo de condensação. O vapor, a umidade do ar, entra em contato com a superfície da planta, sofre um choque térmico, né, vira líquido, condensou. É a mesma coisa que quando tem numa garrafa, tirou da geladeira, coloca fora da geladeira, o que acontece? Dali a pouco ela começa a transpirar. Por que ela começa a transpirar? Já parou para pensar? Por que ela começa a transpirar? Porque é para provar que tem vapor de água, que tem umidade no meio. Moléculas de água no estado gasoso, ao entrar em contato com a superfície gelada, perde calor. Ao perder calor, esse gás vira líquido, condensação. Bom, chuva também, tá bom? É o vapor dos rios e mares que sobra, né? Sofre uma vaporização. Depois lá, a temperatura é muito baixa, esse vapor volta a ser líquido e cai na forma de chuva. Chuva é um processo de condensação, ok? Bom, e a transformação de líquido para sólido, né? Quando você põe a água no forninho de gelo e coloca no freezer, o líquido vai virar sólido, é um processo chamado de solidificação, ok? E o processo de gasoso voltando para sólido é um processo chamado de ressublimação. Quais são as substâncias que ressublimam? As mesmas que sublimam, gelo seco, iodo e naftalina. Ok, galera? Então não esqueçam essas mudanças, né? Fusão, vaporização, sublimação, liquefação ou condensação, solidificação e ressublimação, ok? Valeu, é isso aí, galera. Deixa eu dar um aqui. Opa, vamos lá. Gente, agora é o seguinte. A vaporização, tá vendo aqui, ó? A vaporização, dependendo de como ela ocorre, né, a velocidade, ela recebe 3 nomes diferentes. Olha lá, então tudo que eu vou falar é a transformação de líquido para gás. Então é o seguinte, quando essa transformação, né, de líquido para gás ocorre de uma forma lenta e natural, né, vamos dizer assim, na temperatura ambiente, né, nós dizemos que sofreu uma evaporação. Um exemplo clássico é a roupa no varal. A água é líquida, passa 2, 3 horas, está seca, porque a água líquida passou para o estado gasoso na temperatura ambiente. Você não precisou fornecer um calor extra. Na temperatura ambiente passou para o estado gasoso, mas é uma forma lenta, demora 2, 3, 4 horas. Então, quando isso ocorrer, nós chamamos de evaporação. Bom, e a ebulição? A ebulição é quando essa mudança de líquido para gás ocorre de uma forma mais rápida e turbulenta. E a gente, na verdade, não ocorre na temperatura ambiente. A gente precisa, né, dar um aquecimento extra, aumentar a temperatura. Tudo bem? Então, por exemplo, uma água, quando ela é aquecida, você vai fazer um miojo, um arroz, né, vai cozinhar um arroz, né, no fogão, fornece muita energia,
né, para essas moléculas, o que acontece? Dali um pouquinho vai começar o quê? A água começa a ferver, né? A água começa a ferver, começa a entrar em ebulição. Então a mudança de estado físico é muito rápida. Quando começou a ferver, se deixar na panela ali 10, 15 minutinhos, a água vai embora, some. Tudo bem? Então não esqueçam, ok? Então a ebulição é quando o processo ocorre de uma forma mais rápida e precisa de um aquecimento intenso, tá bom? Não ocorre na temperatura ambiente. E a calefação? Ó, calefação é quando essa mudança de estado líquido para o estado gasoso ocorre de forma instantânea, ou seja, muito rápida, na hora. Exemplo, não sei se você já percebeu, se você tiver uma chapa quente, que sua mãe fritou um bife, alguma coisa, pega um conta-gota, pinga uma gotinha nessa chapa quente, ela faz assim, ó, na hora ela passa para o estado gasoso. Ou quando o ferro estiver quente, vira a chapa do ferro quente, pinga uma gotinha de água, ela passa para o estado gasoso na hora, fração de segundos. Então, quando essa mudança de estado físico ocorre de uma forma muito rápida, ou seja, instantânea, né, e foi provocado por uma fonte muito forte, né, de calor, é um processo chamado calefação. Okay? Então, resumindo, a evaporação é quando ocorre de forma lenta. A ebulição é quando ocorre de forma mais rápida e turbulenta. E a calefação é instantânea. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, ok? Galerinha, agora só uma curiosidade para vocês. Temos, na verdade, mais estados físicos da matéria, né? Tem o sólido, líquido e gasoso, e para efeito de curiosidade, nós temos o quarto estado físico da matéria, que é o plasma, e o quinto estado físico da matéria, condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein está sendo estudado, né? Foi proposto por dois físicos aí, né? O Bose e o Einstein. Bose era o sobrenome, tá? E está sendo estudado muito ainda, tá? Agora, o plasma é interessante, porque ele tem muito no nosso dia a dia. Tá? O que é isso? O plasma é quando você aquece um gás a altíssimas temperaturas. Então, você vai ter um gás, moléculas, átomos neutros. Quando você fornece muita, mas muita, gente, mas muita mesmo energia, o que acontece com esse gás? Né, numa alta temperatura, os átomos começam a perder elétrons e se transformam em íons. Então, na verdade, o que é o plasma? Né? Seria um gás submetido a uma altíssima temperatura e esses átomos gasosos, eles ionizam, eles perdem elétrons. Então, você vai ter os íons e elétrons girando ao redor, ali, circulando ao redor desses íons. Tudo bem? Olha que legal. Então, você vai ter uma nuvem de elétrons, que faz com que ele seja um bom condutor. Elétrons livres. Tá? Esses elétrons ficam circulando, tá vendo? Ó? Sólido, líquido, gasoso. E olha que interessante, olha lá, ó. Quando você aquece muito esses átomos, ó, eles viram íons, que são essas bolas maiores. E as pequenininhas são os elétrons liberados. Então você vai ter um gás ionizado, porque está numa altíssima temperatura. Ok? Se tem elétrons livres, bom condutor. Okay? Ah, mas onde tem o plasma? Nossa, galera, onde tem uma temperatura extremamente alta? No fogo, a temperatura muito alta. O que acontece? Você tem o gás ionizado ali, o fogo é um exemplo de plasma. E, olha que interessante, núcleo de estrelas, uma das principais estrelas que a gente tem é o Sol. Ok? Por isso que o plasma, né, vamos dizer assim, é o estado físico mais presente no universo. Por quê? O que a gente mais tem no universo? Não no planeta só, no universo. Estrelas. Né? Tem milhares e milhares e milhares de estrelas. E nessas estrelas são formadas por plasma. Beleza? Só uma curiosidade aí que fica para vocês, ok? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no privado. Ok? Forte abraço para vocês, tá? E fiquem com Deus.